Em entrevista ao Direto ao Ponto, nesta segunda-feira, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Silmar Fernandes, disse que, antes mesmo das eleições, relatórios de inteligência indicaram uma série de candidatos que teriam ligação com o crime. Ainda de acordo com o Silmar, 10 entre os eleitos deverão ser investigados por possíveis laços com o primeiro comando da capital. As organizações criminosas penetrando decisivamente na nossa política. Roda sonora. Veio uma relação de vários candidatos suspeitos de fazerem parte de uma organização criminosa. Aí é aquela história, é um suspeito, mas ele está na urna, tá? Como é que eu vou tirar de lá? Eu não posso. Sim. A gente não pode ter uma atitude prévia, a gente tem que correr atrás do prejuízo depois. Então, o que a nossa inteligência do tribunal fez? Daquela lista de candidatos, nós separamos os que estão eleitos. Temos 10. E aí? Então, agora é o trabalho de inteligência, de pegar esses 10 que foram eleitos, pegar esse trabalho de inteligência e entregar para o Ministério Público Eleitoral da cidade para que ele entre com uma AIGE. A AIGE é aquela ação de investigação judicial eleitoral que tem um rito mais lento. Então, se uma pessoa eleita for condenada nessa AIGE, ela pode ter o seu registro cassado e ficar inelegível por 8 anos. Mas antes, não colocar na urna pode ser uma censura. Bom, pessoal, vamos primeiro debater esse ponto. Eu havia feito a ele uma pergunta sobre a dificuldade que você tem de proceder à votação dentro do estabelecimento carcerário, completamente dominado pelas organizações criminosas. A gente sabe, condenado com trânsito em julgado, não vota. O artigo 15, inciso 3º da Constituição, diz que, enquanto durar os efeitos da condenação, ficam suspensos os direitos políticos. Mas preso provisório vota. E tem uma pancada de preso provisório ligado ao PCC, ao Comando Vermelho. Nós temos mais de 90 organizações criminosas no país. Inclusive, 2 deles fugiram aí do presídio federal de Mossoró, lá em Natal. Então, como vocês veem isso? Veja, a gente sempre disse que documentos apontados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo já apontava a intenção do PCC de eleger políticos, inclusive alguns candidatos que estão prestando concursos para juiz e promotor, e alguns que chegam até as fases mais avançadas. Como você vê, João Belutti, agora essa informação? 10 já foram detectados, obviamente ele não vai dizer quais são, é necessário preservar também a investigação, mas como você vê, é um indício extremamente grave. O primeiro comando da capital, as organizações criminosas solapando as bases da sociedade civilizada do Estado Democrático de Direito. Pois é, Capês, e não causa espanto, né? A gente não fica surpreso porque essa notícia já vem sendo recorrente do PCC atuando no âmbito eleitoral, judiciário, no âmbito do Ministério Público, na administração pública. E normalmente o Estado, as autoridades estão sempre com algum déficit, né? Estão correndo atrás, porque é difícil você fazer esse acompanhamento preventivo. E o próprio desembargador, o juiz ali colocou na resposta dele, no sentido de que ele não teria como fazer retirá-los da urna previamente. Se estão em fase de investigação, infelizmente você tem que deixar acontecer. Mas esse tema levanta muitas questões, como essa dos presos provisórios votarem, que é uma situação que, na minha visão, não deveria acontecer, né? Você tem que fazer toda uma movimentação, um custo operacional para que os presos votem, sendo que eles cometeram crimes, cometeram ilícitos e não se deveria votar. Agora, o PCC realmente está em todas as áreas, né, da nossa sociedade, especialmente na área do mercado financeiro, onde procede a lavagem dos recursos, né? Opera no mercado legal, opera no mercado ilegal e não surpreende na questão da política. A gente até estava falando aqui fora do ar, né, com o Zagarino, a questão do Guarujá, como está bastante preocupante também, né, que ali é a rota, né, do PCC, do crime organizado. Enfim, a se lamentar muito agora que a justiça age e os tire da urna, né, o quanto antes, porque ainda eles vão ter todos os recursos, né, a própria lei da ficha limpa já vem sendo discutida no Congresso para desvirtuá-la, né, para ficar mais suave para os praticantes de crime, então a se lamentar bastante, Cabeça. Henrique Kriegner, olha só, São Paulo tem um serviço de inteligência muito avançado. A Polícia Militar, o P2, Serviço Reservado, traz muita informação. A Polícia Civil traz muita informação também. O Ministério Público está muito bem equipado para trazer informação. Polícia Federal aqui localizada igualmente. Agora,
Isso são 10 que foram localizados. E 10 eleitos. Eleitos. É importante, são 10 eleitos. Que para a cassação do mandato vai levar tempo. Quando eu era deputado estadual, nós cassamos um deputado eleito por ligação ao crime organizado. Foi cassado ali. E foi unanimidade, não foi questão de partido. Então, eu queria te ouvir, porque imagine fora do Brasil, onde não existem a mesma especificidade, estrutura de inteligência, o que não deve estar acontecendo? O motivo é preocupante? Muito preocupante, Capês. Isso, a pessoa que é eleita para estar à frente aí do Poder Executivo Municipal, ela vai vai adotar políticas públicas de acordo com o viés não só ideológico do que ela acredita, mas também com a sua base eleitoral. Se esse candidato ele já assume aí, é eleito, tendo esse apoio, tendo esses vínculos, então é toda a máquina municipal a serviço do crime organizado. A gente está vendo o crime organizado. Nas últimas semanas, a Polícia Federal tem deflagrado operações aqui em São Paulo e em outros lugares também. O crime organizado no relacionamento com as bets, crime organizado em relacionamento com diferentes atividades econômicas, influencers e também outras personalidades, e agora nesses 10. Me causa uma certa estranheza de que esses candidatos, eles não se alistaram ali, não se filiaram aos seus partidos políticos e nem colocaram seu nome à disposição ontem, e também não foi 2 dias antes das eleições. Realmente isso já havia uma lista prévia dentro dos partidos, as convenções partidárias aconteceram no final de maio e desde então já se sabia quem seriam os candidatos. Então eu sei que são muitos espalhados pelos 5.570 municípios no Brasil, porém dava para ter tido um pouco mais de celeridade, especialmente em prefeitos de grandes cidades e capitais estaduais, como a gente vê. Eu imagino que esses 10, eles também fazem parte aí dessa lista de grandes cidades, então dava para ter esperado um pouco mais de celeridade se tratando de pessoas desse perfil. Agora, outra pergunta também para onde foi o dinheiro? Muitos desses 10, imagino que todos tenham utilizado o fundo eleitoral. A pergunta é o quanto que o fundo eleitoral e o fundo partidário foram para financiar atividades do crime organizado. O quanto desse dinheiro foi lavado ou foi direcionado para prestadores de serviço que também têm conexão com o crime organizado. Então, se a gente começa a pensar, e devemos começar a pensar, e o Brasil precisa começar a pensar dessa maneira, que não é o crime organizado, nós não estamos falando só da questão das drogas, nós estamos falando de uma máquina, de realmente um setor ali que se aparelhou, ficou ali do lado dos lugares onde se toma decisão no país, se alimenta com dinheiro público, se alimenta na indústria do entretenimento, na política a gente já sabe, no judiciário a gente já sabe também. Então, como é que nós vamos derrubar isso? E é por isso que essa operação é tão importante, tão bem-vinda, mas que podia ter sido mais rápido. Eu quero dizer que podia sim. Sérgio Zagarino, em 1993, Leandro Ferreira, eu era jovem, eu era um promotor, não tão jovem, em 93, e ali o PCC eram 8 jogadores num time de futebol num presídio em Taubaté. Hoje é a maior organização criminosa da América do Sul. Sérgio Zagarino, o que precisa ser feito? Porque agora, se eles tomarem a política, se eles tomarem o judiciário, a polícia, o Ministério Público, os órgãos públicos, mas como? Seja através do seu alto poder vulnerante de corrupção, seja também preparando candidatos que vão tanto prestar concurso quanto disputar eleições. Algo precisa ser feito e o país tem que estar unido com relação a isso. Capês, é desesperador e muito preocupante. Para você que está em casa assistindo, eu sou de um município chamado Guarujá, que é uma cidade vizinha, a cidade de Santos, que é o maior porto da América Latina. Essa cidade de Guarujá, recentemente, teve um relatório da Polícia Civil que afirmou o seguinte: a cidade está sequestrada pelo PCC. Por que eles afirmam isso? Porque o PCC começou a se enraizar dentro dos órgãos públicos, prefeitura, Câmara Municipal, ganhando licitações, contratos de limpeza, saúde, etc. E qual que é o grande problema disso? Que eles estão agora inseridos nas funções do Estado. Não só do Poder Legislativo, do Poder Executivo, mas o que mais é alarmante é que também no Poder Judiciário. Existem informações que o crime organizado está financiando faculdade para seus militantes
para essas pessoas conseguirem se dedicar apenas aos estudos e passarem concurso de magistratura, e serem juízes, e se infiltrarem na polícia. Isso tudo faz com que nós estejamos caminhando para um cenário de um narco-estado. E se nós conseguimos chegar nesse cenário de narco-estado, a gente tem que fechar as portas e fugir. Então, o que tem que ser feito, Capês? O Estado, com todo esse aparato, dessa força-tarefa que você muito bem pontuou, do GAECO, da Polícia Federal, da inteligência da Polícia Civil, tem que fazer... tem que ir atrás do dinheiro, encontrar, seguir aquela velha máxima do follow the money, ir atrás do dinheiro para conseguir entender onde estão ocorrendo essas operações e você conseguir ir abafando. E aí a gente tem que parabenizar o governador Tarcísio, porque nunca na história desse país a polícia foi tão eficaz no combate ao crime e na recuperação de dinheiro oriundo deste mesmo crime. O governador Tarcísio está tendo a coragem que nós, que somos aqui paulistas do estado de São Paulo, sempre sonhávamos em ter um governador que tivesse esse pulso. E tem que parabenizar mesmo o governador Tarcísio, o secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite. Em relação ao combate ao crime organizado, São Paulo está caminhando muito bem, firme e forte. Porém, ainda assim é muito preocupante, porque aqui nós estamos falando do maior estado do país. O que será que não está acontecendo com as ligações do crime organizado nos outros estados? Porque o Capês, ele falou, temos mais de 90 organizações criminosas, mas não do tamanho que se tornou o PCC, que é a maior da América do Sul, que já está inserida em todos os estados do Brasil, está inserida em todas as nossas fronteiras para facilitar o acesso da vinda de drogas, que inclusive a saída se dá por onde? Pelo Porto de Santos. Então, vejam, temos que apenas continuar fortalecendo e combatendo o crime organizado em conjunto com o que vem sendo feito aí pelo governador Tarcísio, que seja replicado nos demais estados. Leandro Ferreira, você não é a sua área, você é formado em economia, não em direito, você não é advogado, não é promotor, não é juiz, não é policial, porém, você é economista. E é através da economia, da produção dos recursos, do dinheiro ilícito que é lavado, integrado, é que se fortalece o crime organizado. Hoje é uma economia informal fortíssima e uma economia que hoje já tem aparência de legalidade. Quão importante é esse aspecto econômico no financiamento destas organizações, como isso funciona e como, ao seu ver, seria uma maneira mais eficaz de combater o crime organizado, asfixiando financeiramente? Quero ouvir o economista competente, professor Leandro Ferreira. É importante notar, Capês, que nesse ponto a intersecção entre as duas coisas é de que se trata também de um crime contra a economia pública, né? É um crime que distorce os mercados, é um crime que impõe ao Estado a necessidade de gastar com um aparato de segurança, não só policial, mas que envolve, por exemplo, os presídios, que é muito elevado, né? É um crime que impõe aos particulares a necessidade de despender recursos com a sua própria segurança. É por isso que se ergue muros, que se cria seguranças privadas, que se cria sistemas de monitoramento e assim por diante. Então, todo mundo perde recursos com esse nível elevado de atividade criminosa que se tem aqui, no caso dessas facções, com o tráfico de drogas, né? E que acaba encontrando em outras atividades um caminho para regularizar, ou pelo menos para dar aparência, como você disse, de regularidade para esses recursos. Eu tenho a impressão, Capês, de que esses recursos obtidos na cadeia do crime vão sempre encontrar um ramo, né, em que eles vão poder ser integrados à economia regular e passar a compor, né, com algum nível de legitimidade os recursos dessas pessoas que participam desse sistema. Uma hora é posto de gasolina, na outra é empresa de transporte que tem concessões públicas em grandes cidades, na outra é porto e assim por diante, né? Eu acho que as atividades são numerosas, né, e envolvem, inclusive, campos novos, né, da tecnologia, como a gente tem visto com a questão das bets, por exemplo, que na sequência se emenda até na discussão sobre patrocínio esportivo e assim por diante. Então, é um pouco como água, né, que encontra o seu caminho até o fundo. Então, é por isso que eu imagino que seja importante combater o crime naquilo que ele consegue obter de recursos, né, que é a própria atividade criminosa. Eu entendo que alguns passos são fundamentais,
né? E eles precisam passar por algumas aberturas da sociedade para alguns debates, como, por exemplo, o da legalização de drogas como a maconha.